Olá, muito boa noite. Você vai ver nesta terça-feira, 5 de junho. Varginha registra segundo veículo incendiado em menos de 2 dias. Situação leva a Autotrans a reduzir o horário dos ônibus. Novas regras para cartões de crédito limitam juros a taxas cobradas de consumidores regulares. Com 70% de cobertura no município, campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 18 de junho. O campus da Unifal em Varginha realiza a 5ª Semana Regional de Empreendedorismo e Negócios. Confira a programação. Campanha arrecada agasalhos para animais domésticos. Saiba como participar ou receber as doações para cães e gatos. E na série Histórias das Copas, relembre os fatos marcantes do tetra da seleção brasileira de 1994. Pela TV e pela internet, começa agora mais uma edição do Jornal Cidade. A onda de ataques incendiários em Varginha e outras cidades mineiras levou a empresa Autotrans a limitar o horário de funcionamento do transporte coletivo urbano. A partir de hoje, os ônibus regulares devem cumprir os itinerários até 7h30 da noite. Depois desse horário, apenas 4 veículos estarão disponíveis e sob escolta policial. No município foram registradas 2 ocorrências. Na noite de domingo, um ônibus foi incendiado no bairro Carvalhos. E na noite de ontem, um automóvel do sistema prisional também foi queimado em uma oficina localizada na Avenida Plínio Salgado, no bairro Vila Pinto. De acordo com o governo municipal e a Autotrans, o horário reduzido deve permanecer até que essa situação seja normalizada. Desde o início deste mês, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito está limitada para clientes inadimplentes. A medida atende a uma resolução do Conselho Monetário Nacional em obediência à decisão do Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora, a cobrança não deve ultrapassar a taxa aplicada a consumidores regulares. Veja na reportagem da TV Brasil. Cartão de crédito pode ser bom, mas é preciso saber usar para não pagar juros altos. Eu só compro o necessário e procuro pagar a fatura toda, para não ficar resíduo para o mês seguinte, para não começar a enrolar, né? Acho que a maioria das pessoas já tiveram problema com cartão de crédito. Eu acho que para resolver esse problema é você gastar apenas aquilo que você consegue pagar para não precisar usar esses juros que tem no cartão de crédito quando você parcela. As novas regras aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional são uma tentativa de reduzir os juros do cartão, que chegam a mais de 300% ao ano no Brasil. A principal alteração foi na regra que fixava o pagamento mínimo das faturas. Antes, o cliente era obrigado a pagar pelo menos 15% do valor total. Agora, as instituições financeiras têm liberdade para definir esse percentual de acordo com o perfil de cada cliente. Pode ser um benefício, porque ele pode pagar 5%, por exemplo, se a instituição assim definir. No entanto, a curto, médio e longo prazo, esse benefício ele vai se transformar num malefício, né? Uma outra mudança beneficia os consumidores que pagam menos que o mínimo ou que não conseguem quitar a fatura. Antes, eles entravam em uma modalidade chamada rotativo não regular, com juros maiores do que os cobrados por quem pagava o mínimo. Agora, as instituições ficam proibidas de praticar 2 taxas diferentes. Essa taxa unificada ela continua sendo extremamente alta, a gente está falando de 11% ao mês. Então, independente da taxa que continua alta, o consumidor deve se programar para não utilizar o cartão de crédito como crédito complementar, por exemplo. Para fazer uma consulta sobre as taxas de juros cobradas pelos bancos e operadoras de cartões de crédito, acesse o site do Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br. O vôlei feminino de Varginha conquistou mais uma vitória no Campeonato Mundial Escolar, que está em disputa na República Tcheca. Nesta terça-feira, a seleção brasileira, que é representada pela Escola Estadual Deputado Domingos de Figueiredo, fez 2-0 contra o Chipre. O time já havia garantido o primeiro lugar no grupo e a classificação para as oitavas de final.
Nos jogos anteriores, venceu Letônia, Eslováquia e Dinamarca pelo mesmo placar. Agora, aguarda até quinta-feira para saber se para enfrentar a Grécia nas quartas de final. A seleção tem o apoio da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais e também da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Hoje, a série Histórias das Copas chega a um dos capítulos mais emocionantes para os brasileiros. Em 1994, a seleção vinha de um fiasco da edição anterior, quando saiu prematuramente da competição. Mesmo assim, alguns jogadores foram mantidos, o que gerou desconfiança dos torcedores. Mas depois de 24 anos sem título, o país voltou a comemorar a conquista de uma Copa do Mundo. Olá, hoje a série Histórias das Copas volta a 1994, nos Estados Unidos. O Brasil, de Parreira e Zagallo, conseguiu a vaga para a Copa na última rodada das eliminatórias. O apelo popular fez com que Romário fosse convocado e foi dele os 2 gols sobre o Uruguai, na vitória que classificou o Brasil para a Copa. A seleção teve problemas. O zagueiro Ricardo Gomes foi cortado. Ricardo Rocha sentiu lesão na estreia e não jogou mais. Isso tudo uniu o time, que entrava em campo de mãos dadas. A seleção passou em primeiro no grupo, com vitória sobre a Rússia, Camarões e um empate em 1-1 com a Suécia. No jogo de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, os americanos se uniram para torcer para a sua seleção. O jogo foi complicado, com a expulsão de Leonardo. Mas no fim, como de costume, a dupla Romário e Bebeto resolveu. Dessa vez com passe de Romário e gol de Bebeto. Contra a Holanda, foi um sufoco. Fizemos 2-0, cedemos o empate. Foi então o Branco, substituto de Leonardo, que decidiu. Ele cavou a falta e fez o gol da vitória, 3-2. Na semifinal contra a Suécia, coube a Romário marcar de cabeça o gol da vitória. E na final, Brasil e Itália decidiram quem seria o primeiro tetracampeão do mundo. Após empate em 0-0, vieram as disputas por pênaltis. A disputa estava em 3-2 para o Brasil, quando Roberto Baggio chutou para fora o último pênalti da Itália. O Brasil, após 24 anos, era campeão do mundo, era tetra. Enfim, é isso. Eu sou Lúcio Caldeira e essa é mais uma das Histórias das Copas. Até a próxima. Amanhã, a série Histórias das Copas chega a 1998, ano em que o Brasil amargou uma derrota sofrida na final contra a França, que conquistou o seu primeiro e único título em Copas do Mundo. Na tarde desta terça-feira, teve início a 5ª Semana Regional de Empreendedorismo e Negócios no campus da Unifal, em Varginha. Na programação, palestras, oficinas, minicursos e outras atividades acadêmicas direcionadas a profissionais e estudantes, como informa o repórter Euclides Oliva. Estão programadas palestras, minicursos e oficinas com temas como empreendedorismo e inovação. Para comentar o assunto, eu converso com o professor Dr. Hélio Lemes Costa Júnior, participante deste encontro, um dos palestrantes. Professor, qual que é a intenção desse encontro aqui na cidade? Bom, essa é a 5ª edição do Semana Regional de Empreendedorismo e Negócios. Ela é realizada por alunos da Unifal, no campus aqui de Varginha. E a ideia é criar cultura de empreendedorismo, porque nós temos um fenômeno acontecendo, recentemente, que é a desvinculação do espaço geográfico da sua capacidade de empreender. Até alguns anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, um jovem aqui que tivesse uma ideia inovadora, ele falou, a única chance que eu tenho de fazer isso funcionar é me mudar para São Paulo, para Belo Horizonte, para um grande centro, ou às vezes, se a ideia for muito inovadora, até mudar para os Estados Unidos ou para o Japão. E com o desenvolvimento da tecnologia, globalização, capacidade de comunicação muito maior com as redes, isso passou a ser desnecessário. Hoje é possível você criar um empreendimento sem estar nesses grandes centros e causando um impacto da mesma forma como se estivesse. Então isso é, na verdade, um fenômeno de capilarização, que está acontecendo no mundo inteiro e muitas vezes, e aí algo que é uma justificativa para a gente realizar esse tipo de evento,
Muitas vezes o que acontece é que as pessoas ainda não perceberam isso. E o evento ele é uma forma de conscientização, de apresentar para as pessoas que existem empreendedores locais que estão realizando coisas, criando negócios, criando produtos, serviços com impacto mundial, às vezes, e sem a necessidade de sair daqui, porque o que a gente quer é desenvolver localmente, né? Desenvolver a nossa região, criar empregos, criar negócios, gerar impostos, né? Gerar riqueza para a nossa região, ao invés de exportar nossos jovens e as suas ideias para outros lugares. Então, esse é o objetivo do evento que começa hoje, né? Que começou hoje, né? E que vai até sexta-feira, nessa Semana de Empreendedorismo. Professor, existe uma taxa de participação? Como que o interessado pode ter o conhecimento das palestras, a participação efetiva, né? São eventos que vão ao longo do dia, não é? Sim, começam normalmente no período da tarde, vão até a noite. Na página, existe uma página no Facebook com a programação do evento, e aí as palestras são totalmente abertas, é só chegar e assistir. Os minicursos, como tem um número limitado de inscrições, é bom fazer uma inscrição para garantir a sua vaga lá. E isso é feito também através da página do Facebook, é mais fácil, chega até o site da Unifal, onde são feitas as inscrições. Mas é tudo gratuito, totalmente aberto ao público, que é o objetivo nosso, é justamente quanto mais pessoas participarem, quanto mais gente tiver contato com essas ideias, com esses conceitos, melhor vai ser e mais chances a gente tem de causar esse impacto regional aqui com o empreendedorismo. Um outro fenômeno também que se tem percebido é que, obviamente, que as grandes empresas elas têm um poder econômico e uma capacidade de geração de riqueza muito grande. Mas com a expansão do empreendedorismo na escala da startup, né, que é aquela pequena empresa inovadora que cria soluções de impacto, você ter diversas pequenas empresas causa, muitas vezes, um resultado melhor do que você ter uma grande empresa onde você conta com ela. Aqui em Varginha mesmo nós já tivemos casos assim, de grandes empresas que estiveram aqui, grande para o nosso padrão, né, para o tamanho de Varginha, que quando fecharam causaram um impacto econômico negativo muito grande na cidade. Enquanto que num outro movimento, quando você tem centenas de pequenas empresas, de pequenas iniciativas, a chance de acontecer um impacto negativo desse é muito grande. Então isso foi percebido ao redor do mundo e, logicamente, as grandes empresas, grandes corporações continuam crescendo, continuam expandindo, mas não só elas têm que ser incentivadas e têm que ser apoiadas. A gente tem que apoiar a pequena empresa, o pequeno empreendedor e, no nosso caso, que a gente está tratando de inovação, aquele pequeno empreendedor que cria a empresa inovadora, que transforma, que cria coisas novas, com ideias novas, colocando essas coisas no mercado. Então, isso é um fenômeno mundial. Todo mundo percebeu que só incentivar a grande empresa não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. E além disso, a grande empresa não precisa de tanto suporte quanto a pequena. A grande empresa tem recurso, tem gordura para queimar, tem dinheiro, né, em caixa, enquanto que a pequena empresa ou o pequeno empreendedor que não tem, muitas vezes, capital, não consegue nem financiamento, porque também não tem garantia para bancar esse financiamento. Então, há uma mudança de cultura e existem fundos de investimentos, anjos investidores, que são pessoas físicas que colocam dinheiro nessas empresas, e isso está acontecendo ao redor do mundo. E a gente precisa divulgar isso, que existem oportunidades, inclusive, de financiamento para empresas pequenas que queiram entrar no mercado e gerar essa riqueza local. Então, isso mostra que existe um potencial, o mineiro trabalha bem, tem boas ideias, tem iniciativa, precisa, às vezes, de apoio, de conhecimento e de apoio. Esse conhecimento é o que a gente tenta fazer na universidade, levar o conhecimento até as pessoas, não só os que estão dentro da universidade, mas o caso, né, os eventos que a gente realiza são todos abertos à população, a Unifal está sempre de portas abertas, os eventos são gratuitos, para que as pessoas tenham contato, conheçam mais sobre o assunto, se conscientizem e aí resolvam, né? Poxa, então tem como fazer? Tem. Então agora vamos botar a mão na massa, né? E aí vamos empreender para também seguir o caminho dessas empresas que deram certo aí no estado de Minas e que estão fazendo sucesso mundialmente. Com certeza, obrigado pelas informações. Então fica a dica aí para você, oportunidade de negócios. Por que não? Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. E daqui a pouco, a partir das 7 da noite, ocorre a última palestra de hoje, o Modelo de Negócios Porto Seco, a ser ministrada pelo empresário Breno Paiva. Amanhã, o evento tem palestras à 1 da tarde, 15 horas e 7 da noite. A programação se estende até sexta-feira e todas as atividades são gratuitas. Confira agora as vagas oferecidas esta semana pelo Cine, o Sistema Nacional de Empregos em Varginha. As vagas são para analista de controle de qualidade, auxiliar de enfermagem de centro cirúrgico, veterinária,
caixa, chefe de oficina de caminhões, eletricista, eletricista de máquina pesada, mecânico de linha pesada, nutricionista, operador de negócios, promotor de vendas, representante comercial, subgerente, técnico em enfermagem, vendedor de frete, vendedor externo e vendedor interno. O candidato deve comparecer de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Cine, que funciona junto ao UAI, Unidade de Atendimento Integrado Minas Cidadão, localizada no shopping. É preciso levar identidade, CPF e carteira de trabalho. As interrupções no fornecimento de energia, registradas nos bairros Belo Horizonte, Vale das Palmeiras e Jardim Bougainville, devem ser solucionadas a partir desta terça-feira. Ao menos essa é a expectativa da CEMIG, que realiza serviços emergenciais para promover a melhoria do desempenho do sistema elétrico, como a modificação de ramais e a alteração na coordenação de dispositivos de proteção. De acordo com a empresa, parte da manutenção é feita com a rede energizada, mas podem ocorrer novas interrupções durante cerca de 30 minutos para que seja feita a reconfiguração do sistema. A seguir, a cotação do café, a previsão do tempo, os jogos da 9ª rodada da Série B do Brasileirão, as informações sobre a prorrogação da vacinação contra a gripe no município e a campanha que arrecada agasalhos para animais domésticos. É já já. A união entre o trabalho sério da Prefeitura e a colaboração da população tem rendido bons frutos para Varginha. A UBS do Bom Pastor e o CEMEI Creche do Damasco, por exemplo, têm feito a diferença no cotidiano de muitas pessoas. Os constantes investimentos em infraestrutura transformaram Varginha na melhor cidade para se investir no sul de Minas. Pague seu IPTU em dia e continue contribuindo com o futuro da cidade. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. O Jornal Cidade já está de volta para o segundo bloco. A Prefeitura de Varginha iniciou esta semana as obras de revitalização da Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Jardim do Sapo. O projeto contempla a troca do piso, reforma do coreto, substituição das luminárias, reforma dos bancos e também paisagismo. De acordo com o governo municipal, a obra está orçada em pouco mais de R$ 417 mil, que será custeado com recursos próprios e deve ser concluída em 7 meses. A empresa responsável pelos serviços é a Resende e Resende Construtora Limitada, vencedora da licitação. Devido à greve dos caminhoneiros nas semanas anteriores, o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogado de 30 de maio para 18 de junho. Mais uma oportunidade para as pessoas que fazem parte do público-alvo garantirem a imunização contra a doença. O repórter Euclides Oliva tem os detalhes. A prorrogação da vacinação ocorre até o dia 15 de junho. Para comentar sobre o assunto, eu converso com Rosiane Souza e Silva, coordenadora do setor de epidemiologia aqui da Prefeitura. Rosiane, então a prorrogação acontece em todas as unidades de saúde ou naquelas que normalmente o pessoal já vai para a vacinação? São aquelas que têm as salas de vacina. E tem que levar a carteirinha? Como que é essa situação? Sem dúvida, né? A caderneta sempre deve acompanhar todas as pessoas. E hoje não somente a criança, mas também o adulto, o jovem, né? O adulto e o idoso. Bom, vocês têm um levantamento prévio de até o momento como que está a imunização aqui na cidade? É uma realidade assim muito ruim, né? A gente teve uma campanha intensa, com várias intensificações aí do município, inclusive abrindo no sábado, abrindo no domingo, a mídia, né, colaborando aí, sempre está divulgando, né, da importância e dos dias de vacinação. Então, a gente teve aí toda uma estratégia dentro do município. Porém, a gente fica aí meia, a gente fica um pouco assim, né, surpresa, né, da gente não estar conseguindo atingir essa cobertura, e principalmente para o grupo de criança, né? Das crianças aí menores de 5 anos, nós não conseguimos chegar nem 50%. Gestante e puérperas também é um outro problema. Então a gente fala, olha, a vacina é gratuita, ela está disponível, ela traz uma proteção eficaz,
né? É o único, assim, é um dos meios aí que a gente tem de realmente de proteger contra essa doença, que é uma doença séria, que ela pode até levar a internações, ter agravamentos, né? E, inclusive o óbito, né? E tem a vacina aí como prevenção. Por que não utilizar, né? E em relação à própria doença, como que está o comportamento esse ano aqui na cidade? Olha, a gente tem os casos aí notificados, né? Nós estamos até o momento com 17 casos notificados, sendo que desses 16 foram coletados e desses 3 confirmados. E a gente está aguardando ainda 3 resultados. Quer dizer, mesmo não estando naquela situação de surto, é importante a imunização, né? Sem dúvida, né? Isso aí a gente sempre vai estar batendo, né? Porque a vacina realmente ela previne aí contra vários agravos, comprovadamente. Né? A gente tinha aí antigamente várias pessoas morrendo por doenças que são preveníveis aí por vacinas. Né? Então, hoje em dia tem a vacinação, é gratuita, está disponível e só exige ali um esforço dos familiares ou de responsáveis de estar levando a criança ou o idoso e, no caso, o jovem, o adulto, ele próprio já pode deslocar, né, até essa unidade de saúde e tomar vacina. Existe um horário específico para vacinação ou não? É importante que as pessoas que já estão acostumadas a ir na unidade, né, de rotina, que elas procurem ligar antes para saber qual o horário de funcionamento. Então tá certo, obrigado pelas informações. Fica a dica então para você se proteger. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Mais uma vez, obrigado, Euclides. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 1º de junho, a cobertura vacinal em Varginha era de pouco mais de 71% dos grupos de risco, o que representa cerca de 18.700 pessoas. E agora as informações do mercado agrícola. Acompanhe a movimentação de preços do café comercializado aqui na região e também para a venda futura. O café tipo 6 fechou a R$ 451. O tipo 7, R$ 440. O mercado futuro fechou a $143,30, uma queda de 1,70. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com inscrições abertas para 2 cursos gratuitos em Varginha. O primeiro é o de manutenção e operação de trator com implementos, que será ministrado de 11 a 15 de junho. O outro, de operação da colhedora automotriz de café, com aulas de 14 a 16 de junho. Os treinamentos fazem parte do Programa de Formação Profissional Rural do Senar. Em Varginha, a inscrição deve ser realizada no Sindicato dos Produtores Rurais através do telefone 3212-2417 ou a rua Silvio Congo, número 480, no bairro Vila Paiva. Uma frente fria deixa o céu com muitas nuvens e pode provocar chuva à tarde no sul de Minas e em outras áreas do sudeste do país. Veja os detalhes da previsão com o Clima Tempo. Uma frente fria está em formação ao largo do sul do Brasil e nesta quarta-feira passa pelo mar e chega ao litoral do Rio de Janeiro, favorecendo as pancadas de chuva em parte do sudeste. A Grande São Paulo e também o litoral paulista continuam com tempo úmido. Aos poucos o sol vai aparecendo e ainda há chance de garoa à noite, na capital e também no litoral. Nas outras áreas de São Paulo, o sol aparece com mais força e acontecem algumas pancadas de chuva pelo centro-norte paulista. Pode chover um pouco no centro-sul de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro. Nas outras áreas do estado do Rio, pegando a capital, o tempo fica mais instável, com chuva a qualquer hora até de moderada intensidade. E a nebulosidade que se espalhou pelo Espírito Santo e o Jequitinhonha enfraquece. O sol retorna com força a essas áreas. Em Vitória, a mínima prevista é de 18 graus, 16 no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, máxima de 26 graus. Em São Paulo, máxima de apenas 22 graus. E na região do nosso município, a previsão é de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva à tarde e à noite, mínima de 13 e máxima de 23 graus. E agora o futebol, Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite de hoje, todos os times entram em campo pela 9ª rodada da competição. O Boa joga em casa, precisando de um bom resultado para sair da lanterna. Veja quais são as partidas desta terça-feira. 4 jogos serão disputados logo mais às 7h15 da noite. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem Juventude e Atlético Goianiense. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Londrina. No Heriberto Rios, em Criciúma,
o time da casa recebe o Paysandu. E no Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba enfrenta o CRB. Às 20h30, mais 3 partidas. No Estádio Municipal de Varginha, o Boa Esporte pega o São Bento. No Rei Pelé, em Maceió, tem CSA e Guarani. E no Castelão, em São Luís, o Sampaio Corrêa recebe o Avaí. E às 9h30, 3 jogos complementam a rodada. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Goiás. Na Arena Barueri, o Oeste enfrenta o Brasil de Pelotas. E no Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova enfrenta o Fortaleza. O ingresso para Boa Esporte São Bento tem valor único de R$ 40. Mulheres e crianças de até 12 anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam a entrada. Lembrando, mais uma vez, o jogo é daqui a pouco, a partir das 20h30 no Estádio Municipal. O grupo Samba da Hora é a atração desta semana no projeto Estação do Samba, criado na Associação Operária e Escola de Samba Hora H, fundada em 1946. O grupo conta com 8 integrantes, todos com mais de 30 anos de experiência. No repertório, além do samba de raiz, o Samba da Hora apresenta canções da MPB. O show é nesta sexta-feira, a partir das 20h, na antiga estação ferroviária de Varginha. Praticamente toda semana, o JC divulga a realização de campanhas de arrecadação e doação de agasalhos. São instituições beneficentes, empresas, grupos de amigos e até pessoas físicas que promovem esse ato solidário. Hoje, a notícia é praticamente a mesma, porém a campanha é direcionada para animais domésticos. Credenciada pelo Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, esta farmácia de manipulação de medicamentos para humanos produz também remédios para animais. Devido ao frio intenso dos últimos dias, despertou a ideia de uma campanha para oferecer conforto e aquecimento aos animais domésticos. Então, a gente decidiu fazer mesmo essa campanha vinculado com as instituições, para que elas possam distribuir para os animais que precisam. A farmacêutica lembra que muita gente se esquece de proteger animais domésticos no frio e os bichinhos sofrem bastante. A gente vê que tem muitas instituições que fazem a campanha para doação de agasalho para as pessoas e a gente, como já trata dos animais, nós somos as únicas que têm autorização para fazer o medicamento animal, a gente viu que poderia ter algo a mais para tratar eles agora no inverno. Para esta membro de uma entidade filantrópica que cuida de pelo menos 30 animais de rua, a notícia da campanha do agasalho para cães recebeu aprovação imediata. Essa iniciativa da bioética é muito importante para nós que cuidamos principalmente de animais de rua. Essa época do ano é muito triste, o frio intenso judia muito, ao contrário do que as pessoas pensam, que a gente até ouve muito isso. O animalzinho não sente frio, ele é peludo. Sentem sim, a imunidade deles cai bastante no inverno, a gente enfrenta muitos problemas, principalmente aqueles que não têm abrigo, que moram nas ruas. Nós estamos recebendo aqui na farmácia cobertores, almofadas, casinhas, tudo que for para aquecer os animais aqui na farmácia e depois vai ser dividido entre as duas instituições. E a gente espera que com isso também outras empresas queiram participar dessa causa de proteção de animais. E lembrando mais uma vez, as doações podem ser feitas até o dia 23 de junho, à Avenida Rui Barbosa, número 93, no centro da cidade. O Jornal Cidade fica por aqui e volta amanhã no mesmo horário, às 18h45. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa noite e um forte abraço.